Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estou convidando a doutora professora Marlúcia. Só um momento. Boa noite a todos. Vou me apresentando para quem está na live. Sou Maria Vitória, sou estudante do curso de Medicina Veterinária e essa live vai ser sobre diagnóstico da tuberculose. Nessa live, vamos ter a participação da professora e doutora Marlúcia Garrido. Estou fazendo o convite para ela, mas se não der certo aqui, vou ter que realizar novamente. Marlúcia, convite. Senhora Marlúcia. Vamos lá, aguardando mais alguns minutos. Tá, para quem já está na live, eu vou falar algumas coisas em relação à tuberculose. Ela é muito importante para o estado do Amazonas, pois o estado do Amazonas ele tem a maior taxa de incidência e de mortalidade em comparação aos outros estados. Por isso a importância de estarmos falando sobre a tuberculose. E o professor ainda não aceitou o convite, só um momento. Foi enviado. Aqui embaixo, pô. Isso. Gente, quem já está na live, vão enviando para os familiares, para as pessoas mais próximas. Essa live é importante. Se você encontrar sintomas parecidos, espera aí só um momento. Eu não sei se eu falo e vou convidando. A professora Marlúcia já recebeu o convite, Clica aqui embaixo. Aqui. mas gente, quem está aí, por favor, não saia, pois para sabermos um pouco mais sobre a tuberculose é muito importante. Gente, mandando coraçãozinho, vão compartilhando no aviãozinho. Só um momento, vai dar certo.
Vamos lá. Gente, ainda não deu, não. Vou reiniciar essa live, tá? Mas já funcionou. Pronto, funcionou. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Funcionou. Bom, demorou um pouquinho, né, para conectar, mas agora já deu tudo certo. Vamos lá. Gente, aqui não dá para ver muito, mas vou sair aqui rapidinho para mostrar a camisa do projeto, tá? Essa aqui é a nossa camisa, aqui tem um símbolo e ao redor está escrito ações em educação e saúde para a prevenção da tuberculose. Essa é a nossa camisa, tá? Porque não vai dar para mostrar muito, só fica muito longe aqui. Vamos sentar aqui. Bom, vamos lá. Boa noite, me apresentando para todo mundo. Sou Maria Vitória, estudante do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal e faço parte desse incrível projeto de extensão sobre a tuberculose, que tem como título Ações de Educação em Saúde para a Prevenção da Tuberculose Humana em Manaus, por meio da utilização de mídias sociais e digitais. Tá? Eu vou começar falando algumas informações que são relevantes e extremamente importantes sobre a tuberculose humana no estado do Amazonas. Para todo mundo. Obrigada. Vamos lá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, no cenário mundial, a tuberculose ela está entre as 10 maiores causas de morte no mundo, atingindo cerca de 10 milhões de casos por ano e mais de 1,5 milhão de mortes. Além disso, só no ano de 2020, segundo dados do Ministério da Saúde, o Amazonas registrou a maior taxa de incidência de tuberculose do país, cerca de 65 casos por 100 mil habitantes. Ainda, o Amazonas ele também registrou a maior taxa de mortalidade, sendo aproximadamente 4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Bom, esses dados mostram qual é a importância de estarmos falando sobre a tuberculose humana. Essa live é sobre diagnóstico da tuberculose e agora eu vou apresentar para vocês a professora e doutora Marlúcia Garrido. Eu acho que falei um pouco acelerado, né? Mas é o nervosismo. Mas vamos lá. Falando um pouco sobre o currículo da professora e doutora Marlúcia Garrido. Ela possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Escola de Enfermagem de Manaus, especialização em epidemiologia, graduação em Direito pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, especialização em Direito Civil e Processo Civil, tem doutorado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente ela é epidemiologista e coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose no Amazonas, na Fundação de Vigilância e Saúde. Ela tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando principalmente nos temas de tuberculose, vigilância epidemiológica e saúde pública. Bom, esse currículo tentei diminuir o máximo, né, o currículo extenso da professora. Doutora, professora, a senhora está assim para mim. Não sei se eu estou em pé para você, mas a senhora está assim. Legal. Assim, agora a senhora está ok, né? Então, vamos lá. Essa live é sobre diagnóstico da tuberculose. Pessoas que estão na live, se vocês têm dúvidas sobre o diagnóstico da tuberculose, podem deixar as perguntas no chat que eu vou ler para a professora e doutora. E eu vou agora passar para a senhora. A senhora pode... boa noite, né? Pode falar um pouquinho, vou deixar a senhora falar agora e em seguida eu começo fazendo as perguntas. Bom, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui.
obrigada. Boa noite. Parabéns pelo evento. Muito feliz porque vocês estão dando importância à tuberculose, um problema muito antigo, mas que poucas pessoas sabem a respeito da doença. Então, parabéns pela iniciativa. Vocês são ótimos. Obrigada, obrigada. Esse projeto de extensão, ele é um projeto elaborado no IFAM, que tem uma equipe incrível, né, que com o professor Jomel e os outros integrantes que também já participaram de lives. Essa aqui é a nossa terceira live. Quem quiser saber um pouco mais sobre o tratamento, tem live na página de tuberculose, post sobre a tuberculose em relação aos animais, atinge também os animais. Pode entrar, acessar, segue a nossa página, compartilha com familiares, amigos, tá? É muito importante, pois a tuberculose ela está bem predominante no estado do Amazonas. Bom, vou começar com as perguntas agora para a professora, doutora. A primeira pergunta é: quais tipos de exames existem para o diagnóstico da tuberculose? E agora eu passo para a senhora. Ok, então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tem dois tipos de tuberculose, pelo menos, né? Tuberculose latente. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que a cada 4 pessoas, uma já tem tuberculose latente. Tuberculose latente é quando nós temos a bactéria no organismo, mas não estamos doentes. Somos infectados, mas não estamos doentes e não transmitimos. A outra tuberculose é a doença. A doença que se manifesta com sinais e sintomas e que transmite. Então, que exames nós precisamos fazer? Depende da situação. Se nós queremos saber se somos infectados pela bactéria, mas não estamos doentes, aí então os exames são, preferencialmente, o PPD, que é uma aplicação de uma substância, de uma proteína da bactéria na pele, no braço esquerdo, e a mensuração do tamanho da reação que vai fazer. E o raio-x. Se der uma reação maior que 5 milímetros no braço e o raio-x estiver normal, isso significa que a pessoa não está doente. Ela tem a infecção, ela tem a bactéria, mas ela não está doente, não transmite. Precisa tratar? Aí um outro detalhe. Depende. Se a pessoa está infectada e tem risco de adoecer, porque ela tem alguma condição que deprime o sistema de defesa do organismo, como HIV, diabetes, câncer, alguma doença imunossupressora, é recomendável tratar preventivamente para não adoecer. Então, isso aí é a tuberculose latente. Agora, se a pessoa estiver doente, com tosse, perda de peso, falta de apetite, febre no final da tarde, então ela está doente, ela pode transmitir a doença para outra pessoa, aí os exames são diferentes. O que você tem que fazer primeiro para pensar em tuberculose? A primeira coisa é o exame clínico. Qual é o quadro clínico? O que a pessoa apresenta? Quanto tempo? É preciso perguntar. E aí, se a pessoa tem mais de 2 semanas de tosse, com todos os sintomas sugestivos de TB, o que é recomendar fazer? Primeiro exame de escarro. Exame de escarro deu positivo, não é obrigatório fazer o raio-x, mas é bom fazer para ver se o pulmão, como é que está o pulmão? Às vezes a lesão é muito grande, às vezes a lesão é pequena, então é importante ver como é que está o pulmão. Os exames preferenciais para quem está com suspeita, então, é o exame de escarro e o raio-x. A questão é quando dá negativo o exame do escarro, aí vai ter que continuar examinando com outros meios, mas preferencialmente são esses, tá? Os exames de diagnóstico. Certo. Mesmo com os sintomas, assim, deu negativo, né, o exame de escarro, e a pessoa apresenta os sintomas, deu negativo, parte para qual tipo de exame? Se o raio-x estiver suspeito, ou a tomografia, que são exames de imagem, e o exame de escarro for negativo, o que pode ter acontecido? Se a amostra do exame não for boa, e para isso tem técnica, pode dar negativo, embora seja tuberculose. Então, deve-se fazer a cultura do escarro, é o outro método. Existem 3 tipos de exame de escarro, que são feitos geralmente. O teste rápido molecular, que detecta o DNA da bactéria, a baciloscopia, que é a fixação do escarro na lâmina e a visualização no microscópio, e a cultura, que é a semeadura.
Então, um desses exames pode dar positivo, só que eles têm tempos diferentes para sair o resultado, é uma outra questão. E se nenhum der positivo, mas o raio-x está suspeito, tem uma lesão típica de TB, aí tem que ver a história epidemiológica. A pessoa tem contato com quem tinha tuberculose, pode ser tratado, mesmo que o exame de descargo seja negativo. Mas aí depende da avaliação do médico. O médico tem que estar perto e acompanhando bem o doente, porque nem tudo é tuberculose. Então, ele tem que ter uma avaliação clínica detalhada, e a clínica, nesses casos, vai ser predominante. Ela será soberana quando os exames de descargo forem negativos. Vai depender da avaliação do médico. Ele pode iniciar o tratamento mesmo assim. Certo. Bom, agora eu vou passar para a próxima pergunta. Como são feitos os diagnósticos? Então, uma parte a gente já disse, né? Os diagnósticos eles têm que ser feitos. Primeiro, da infecção latente, se a pessoa não tem sintomas, vai fazer a avaliação clínica, não tem sintomas, vai fazer exames típicos próprios para infecção latente, que são PPD e raio-x. Se tem sintomas, avaliação clínica, exames laboratoriais, descargo preferencialmente, e de imagem, pode ser o raio-x ou tomografia. Se necessário, pode também ser feito o PPD, quando o exame de descarga negativo é um exame a mais que se pode fazer o PPD também para verificar se a pessoa já teve contato com a bactéria. E esses são geralmente os que são feitos. Certo, entendi. Nós temos uma pergunta, só que está um pouco ruim de ler aqui. Somente pelo exame de imagem podemos ter uma suspeita de tuberculose. Não, somente. Vou ler aqui. Somente pelo exame de imagem podemos ter uma grande suspeita de tuberculose? Pode levar a suspeita, mas não dá certeza. Por isso que, assim, a classificação do raio-x, quando se vai avaliar um doente, é se ele é suspeito ou não. Ele não pode dar certeza, ele não se pode, olhando o raio-x, afirmar que é tuberculose sem identificar o micro-organismo. Por isso que sempre, adicionalmente, se deve pedir o exame de descargo para tentar comprovar qual é o agente causal daquela alteração. Existem lesões típicas de tuberculose, que são lesões escapadas do ápice do pulmão, são muito sugestivas. Mas nem sempre, nem tudo é tuberculose. Por isso que mesmo que o raio-x seja muito sugestivo, deve ser feito o exame de descargo tentando comprovar o agente etiológico que está ali. Porque existem outras micobactérias, chamadas micobactérias não tuberculose, as MNT, que dão um quadro parecido com a tuberculose, o aspecto do raio-x é parecido, o quadro clínico é parecido, com uma diferença que eles não curam com o tratamento da tuberculose. Então, é por isso que quando se inicia o tratamento só pelo raio-x, com exame de descargo negativo, é preciso acompanhar muito de perto o doente para ver se ele está tendo melhora clínica. E se não tiver, tem que reavaliar, tem que pensar em outro diagnóstico, que pode não ser tuberculose. Agora, se melhorar, e dentro de 2 meses melhora muito quando é tuberculose, pode manter o tratamento até o final, porque está no caminho certo, é tuberculose mesmo. Porque às vezes acontece que eu falei, se a amostra não for bem colhida, pode dar negativo. Todos os exames de descargo podem dar negativo, mas é tuberculose. Então, esse acompanhamento, depois desse tratamento, é fundamental. Entendi. Aí, na melhora de 2 meses, continua até concluir os 6 meses. Se piorar, cai e Exato. continua, né? Tratamento. Sim, Passa. aí então, assim, se no segundo mês a pessoa não teve melhora nenhuma, é preciso reavaliar. Primeira hipótese, a pessoa pode não estar tomando a medicação corretamente. Por isso que o ideal seria supervisionar a tomada da medicação todo dia. E o doente fosse assistido por profissional da saúde na tomada da medicação diariamente, para ter certeza de que ele está tomando na quantidade certa e que, se ele não melhorar, não é por causa da falta de adesão. Mas quando se deixa por conta do doente, a gente não sabe se ele está tomando corretamente, se ele toma todo dia. E aí pode ser que ele não melhore porque não está tomando a medicação corretamente. A medicação tem efeitos adversos, pode dar efeitos adversos, como náusea, mal-estar, principalmente se a pessoa não se alimenta. Então, é muito importante acompanhar de perto.
Então, se ela toma o remédio todo dia e no segundo mês ela não melhorou nada, a gente tem que pensar, primeiro, na adesão. Segundo, se ela não tinha nenhum exame confirmando o TB, etiologicamente, não tem nenhum exame laboratorial confirmando, a gente tem que pensar, tem que ver o resultado da cultura, que leva uns 2 meses e já sair. Se confirmou TB ou não, se foi tudo negativo, continua negativo, de repente pode ser outra doença que não seja TB. Então é muito importante esse acompanhamento. Não basta iniciar, tem que acompanhar até o final. É o fim. Aí depois do segundo mês, quando teve melhora, o medicamento ele é modificado, passa a ser uma dosagem mais suave e mantém o tratamento até o sexto mês, se tudo estiver transcorrendo bem, e pode ser prorrogado também, se no sexto mês ele ainda não estiver totalmente bem. Pode ser maior que 6 meses, dependendo de cada caso. Varia, né? Cada caso. Isso. Tem uma pergunta aqui do Paulo Saraiva. Boa noite. Como está sendo o acompanhamento dos pacientes nessa pandemia? Durante a pandemia, diminuiu o atendimento em algumas unidades, mas agora já voltou ao normal. Mas houve uma diminuição bem significativa de um ano para o outro. Em mais de 400 casos, de 2019 para 2020, houve uma diminuição no número de casos novos no ano passado. E que foi em decorrência disso. Muitas unidades diminuíram os atendimentos, os doentes ficaram mais em casa com medo da pandemia. Alguns podem ter evoluído para óbito, pegaram Covid, pode ter evoluído para óbito sem ter feito exame de tuberculose. E o tratamento era dado assim, 30 dias de medicação por recomendação do Ministério da Saúde. E como não estava recomendado sair muito de casa, não tinha que dar medicação para 30 dias. E muitos abandonaram também, porque não retornavam às unidades para pegar a medicação, a unidade também não ia fazer a busca. Então, houve prejuízo no meio da pandemia, com certeza maior do que antes dela. Mas agora já está melhor, já normalizou o atendimento e a gente espera que não haja nunca mais outra onda da Covid, que tudo possa melhorar cada vez mais daqui para frente e a gente possa resgatar aqueles que estão ainda com doença e não foram diagnosticados e tratados. Bom, acho que deu para responder a pergunta do Paulo. Bom, vou passar para outra pergunta. Quanto tempo dura para se ter o resultado dos exames? O teste rápido molecular e a baciloscopia geralmente leva em torno de 24 horas. Já a cultura, que é semeadura, a cultura é como uma plantação. Você tem que semear, deixar na estufa, visitar a plantação e ela só vai aprontar em torno de 45 a 60 dias. Então, é o mais demorado aqui. Já o exame, o raio-x e tomografia tem que ser agendado pelo CIRREG, isso demora mais. Esse é o processo mais difícil, porque tem que ser agendado pelo sistema de regulação, aí depende da vaga existente no SUS. Certo. Agora eu vou passar para uma pergunta do Paulo Saraiva. Houve reações ou agravos no tratamento ou evolução da tuberculose devido aos sintomas da Covid? Os sintomas são muito parecidos e é algo que é importante o Paulo perguntar isso. Porque muita gente só pensa em Covid, né? E aí o doente vai, tá com tosse, tem febre. Mas aí qual é a diferença? O que faz a gente pensar em Covid e TB? Quadro clínico, tempo de evolução. Quando a gente não lembra da tuberculose e só investiga Covid e não dá Covid, pode ser que a gente esteja deixando de diagnosticar um caso de TB que é transmissível para outras pessoas. E pode piorar e morrer, inclusive. Porque se ele tiver com uma lesão muito grande no pulmão, ele tem hemoptise, tem descarga sanguinolenta, hemorragia pulmonar, que pode levar a morte. Muitos casos foram a óbito em meio à pandemia, eram pessoas que estavam com tuberculose, que não faziam o tratamento corretamente, já tinham abandonado, estavam abandonando o tratamento, pegaram Covid e evoluíram para óbito, então foi muito mais grave.
com certeza, o quadro da Covid será sempre mais grave em quem já tem um problema pulmonar antecedente, junto com. Se tiver a tuberculose junto com a Covid, com certeza o quadro tende a ser mais grave, isso está comprovado no mundo inteiro, e o risco de morte é muito maior do que quando ele só tem a Covid e tem outra comorbidade. Então, houve vários casos de tuberculose e Covid que evoluíram para óbito, mas a gente não sabe exatamente quantos, porque nem todo mundo fez investigação para tuberculose. Então, a gente sabe de muitos casos de Covid que evoluíram para óbito, alguns que tinham tuberculose junto, e outros que a tuberculose não foi investigada. De qualquer modo, é muito importante pensar nela e fazer a investigação das duas. Pela quantidade, né, pela disseminação muito rápida da Covid, muitos que ou já tinham a tuberculose e foram acometidos pela Covid, com certeza a evolução foi tão rápida nessas pessoas que não chegaram a fazer o teste, né? Então, por isso que foi tão rápido e nem, como eu posso dizer, não foi registrado, né? Exato, nem foi investigado e nem foi registrado. Verdade, porque quando a pessoa tem tuberculose, assim, a diferença da Covid para a tuberculose, toda doença viral é de evolução rápida, que nós chamamos aguda, né? Então, é uma doença, o quadro que se manifesta e que evolui para piora dentro de uma semana, ou 2 no máximo, e a piora é muito rápida. Já a tuberculose é uma doença que é devagar e sempre. Ela começa devagar, os sintomas podem durar meses ou até anos. Tem pessoas que vivem com aquela tosse crônica. Faz anos que está com a tosse crônica. A gente já investigou pessoas de até 5 anos que tinham tosse, nunca tinham feito exame de descarga, quando fez, deu positivo. Então, é muito importante a gente investigar, porque lembrar que tuberculose é um quadro brando. Ela não vem com todos os sintomas de uma só vez. Muitas vezes começa com a tosse. Mas tosse maior que 2 semanas já pode ser investigado para TB. Já a Covid, ela começa com um quadro que é completo. Então, geralmente vem a tosse, a febre, a perda do quadro do paladar, frustração, uma sensação de falta de ar, tudo muito rápido. Na TB é devagar. Isso pode durar muitos meses, anos até, e a pessoa às vezes até crônica. Não cura e não cura. Mas precisa investigar. Certo. Eu vou realizar uma pergunta aqui no chat. É complicado de ler que a pandemia contribuiu para novos casos de infecções de tuberculose ou eram casos subnotificados? Pode ter acontecido as duas coisas. É possível que, considerando que nós temos a maior taxa de incidência do Brasil, toda tosse maior que 2 semanas deveria ser investigada. Acontece que as pessoas, às vezes, até se acostumam com a tosse, mas acham que é normal, e nunca fizeram um exame de escala. E aí, se ela pegar a Covid evolui muito rápido, se o pulmão dela já era comprometido, o quadro dela vai evoluir bem mais rápido ainda, com a piora do quadro, e pode ser fatal, e ela nem fez exame de TB. Então, nesse caso, foi um subdiagnóstico, que ela pode ter tido diagnóstico só de Covid e não de TB. E pode ter ido a óbito sem saber que tinha TB. E o que a gente está vendo muito, após Covid, muitas pessoas estão desenvolvendo tuberculose doença, porque elas já eram infectadas. E com a queda da imunidade após Covid, a tuberculose está se manifestando. Então, muitos casos já foram diagnosticados após Covid por conta da queda da imunidade. A pessoa tinha infecção latente antes, aí com a Covid, o sistema imunológico enfraqueceu e a tuberculose é tudo que ela precisa, é um sistema imunológico enfraquecido para se manifestar. Aumentou bastante, então, com relação aos meses de maio, junho e julho, já é bem maior o número de casos nesse ano 2021 do que foi no ano passado. Bem maior. E isso é provavelmente um dos fatores é isso, pós-Covid. No caso, as pessoas que tinham tuberculose latente, né, ou pode ser denominada como tuberculose dormente, né?
São aquelas Uhum. pessoas que não transmitem, mas possuem a tuberculose assim, vamos dizer assim, guardadinhas assim no pulmão e em algum momento que elas têm contato, né, com a COVID, essa imunidade ela diminui e aí ativa, né, ela passa de tuberculose latente para tuberculose ativa e aí começa a surgir os sintomas. Realmente, e aí nesse ano de 2021 os índices aumentaram muito, né? Vou realizar agora as perguntas aqui no chat. Só um momento. Sim. Qual é o período de tratamento da tuberculose? O tempo mínimo de tratamento é 6 meses, mas se for tuberculose óssea ou meningite por tuberculose, é de 1 ano. E nos outros casos, vocês sabem que tuberculose pode dar em qualquer lugar do corpo, né? O único lugar que não está registrado é no cabelo, no implante. Mas ela pode dar na pele, nos olhos, nos gânglios, nos rins, qualquer lugar mesmo. Nos dentes, nas unhas. Então, é, na maioria dos casos, o tratamento é 6 meses. Só é de 1 ano, desde o princípio, quando ela é nos ossos ou no cérebro, nas meninges. Aos demais locais vai depender da evolução clínica. Se por 6 meses tudo estiver cicatrizado, vai receber alta com 6 meses. Se ainda tiver sinais de tuberculose ativa, que ainda não cicatrizou totalmente, pode ser prorrogado o tratamento por mais 6 meses, conforme a necessidade. Certo. Acho que foi respondida a pergunta pelo senhor José Raimundo. Vamos passar para Túlio Rocha. No mínimo 6 meses de tratamento. Isso, no mínimo 6 meses de tratamento. Está respondendo. Tem uma outra pergunta aqui. O paciente, o paciente que convive com HIV e diagnosticado com tuberculose pulmonar vai ter uma evolução rápida da tuberculose para a tuberculose grave? Aí depende das contagem de células TCD4, geralmente. Quando a pessoa está com as células TCD4 muito baixo, ela pode ter um quadro muito mais grave. Mas no HIV depende muito também de como a pessoa está sendo acompanhada, porque hoje em dia tem tratamento para HIV, então chega até a negativar a carga viral, o CD4 ficar nos níveis normais. Então, se ela estiver com níveis normais de CD4, vai fazer o tratamento de infecção latente e não vai evoluir para tuberculose doença. Mas se não faz o acompanhamento correto, se não toma antirretrovirais, aí não há como ajudar o sistema imunológico a se recompor. Nesse caso, é possível ela ter formas mais graves de tuberculose, como a miliar, a meningoencefálica, que são as formas mais graves que podem levar à morte. E é considerada a associação mais letal da tuberculose é o HIV. E quando não tratado adequadamente, os dois, tem que tratar ambos, a pessoa pode evoluir para a morte com mais facilidade do que nos outros casos que não tem a co-infecção. Eu acho que conseguimos, no caso foi, acho que conseguiu responder a pergunta da Janarina. Eu vou passar para outra pergunta da Tami sobre a cultura. Ela apresenta muita contradição com relação ao resultado negativo do escarro. A cultura ainda é considerado o padrão ouro no diagnóstico laboratorial, porque ela consegue pegar baixas quantidades de bacilo. Então, o que se considera? Para uma baciloscopia dar positivo, tem que ter em torno de 5 mil bacilos em cada ml para dar positivo uma baciloscopia. Então, precisa ter muita carga de bactéria no escarro para dar positivo uma baciloscopia. E mesmo assim, ela só consegue detectar em torno de 70% dos casos de TB por baciloscopia.
Já o teste rápido molecular, ele consegue pegar o DNA da bactéria, não precisa nem ter uma bactéria inteira, basta que tenha o DNA dela. É muito mais sensível e específico, porque a baciloscopia ela pode dar positivo para qualquer micobactéria que tenha o aspecto de bacilo. Então, ela não é específica de TB, esse é o problema, né? Para quem só tem o baciloscopia como diagnóstico, como é o caso dos municípios do interior. O teste rápido molecular, ele é específico para o complexo Mycobacterium tuberculosis, então ele é muito mais sensível e específico. E é o mesmo tempo da baciloscopia, em torno de 24 horas. A cultura, ela consegue crescer, às vezes, ela consegue dar positivo naqueles casos que o TRM não detectou e que a baciloscopia também não detectou, ela consegue crescer, dar positivo. Mas isso depende muito da qualidade da amostra, porque para a cultura crescer, a amostra tem que ser bem conservada, não pode contaminar, e ela não pode pegar sol nem calor, e aí a bactéria morre e não cresce. Então tem que cuidar bem da amostra para que a cultura tenha um resultado satisfatório. E esse resultado só vai sair em 45 a 60 dias depois da semeadura. Então ela é muito importante por causa de que ela faz diagnóstico de micobactérias TB e não TB. Ela é muito importante para fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente. Certo, acho que foi respondida a pergunta da Tami. E o Campus, quais medidas podemos adotar para conseguirmos diagnosticar mais casos de tuberculose? A primeira coisa é estar atento, Ian. Então, assim, se você vê alguém que tosse muito, é importante perguntar o tempo. Quanto tempo tem essa tosse? É a primeira coisa que todos nós podemos ajudar. Em casa mesmo, na vizinhança, sem ofensa, mas a gente precisa perguntar. Mais de 2 semanas, a gente precisa facilitar essa informação de que nós somos o estado que mais tem tuberculose na população. Então, nem tudo é tuberculose, mas tudo que demora a resolver, que tem uma tosse que ninguém descobre a causa, é importante fazer o exame de descarga. Então, assim a gente estiver atento para isso, vai conseguir diagnosticar mais cedo, às vezes antes de formar a lesão no pulmão, que a gente fizer logo o exame de descarga. É possível fazer o exame de descarga dar positivo e o raio-x está normal, porque pegou bem no início da doença. E às vezes também, quando é que pode dar o raio-x está normal e o exame de descarga está positivo, quando é na laringe, também isso é possível acontecer. Então, é estar atento. Para quem está com sintomas, e aí, além disso, a tosse, vejam o horário da febre, porque na tuberculose tem uma febre clássica, geralmente no final do dia, início da noite, febre baixa, geralmente menos de 38 graus, enquanto que na Covid é acima de 38. Então, febre baixa no final da tarde, sudorese à noite, às vezes é um suor intenso que a pessoa, mesmo com o ar-condicionado ligado, sua muito, não tem uma causa específica, falta o apetite, perde peso. Com esse quadro completo, está quase gritando, tuberculose. Mas é preciso fazer exame de descarga. A gente não pode sair afirmando, olha, você está com tuberculose. Mas é preciso informar e sugerir. É fazer o exame de descarga, porque nós somos o estado que mais tem tuberculose na população. Tuberculose, ninguém deve ter vergonha. Ela tem cura. Graças a Deus tem. Só tem que fazer o tratamento direito. E para infecção latente, é importante investigar quando você convive com alguém que tem tuberculose ou teve, por exemplo, pai, mãe, colega do trabalho. Aí seria importante investigar a infecção latente ou quando você vai também começar a trabalhar no emprego, principalmente na área de saúde. Era recomendável que fosse feito PPD em quem vai iniciar o trabalho para saber se a pessoa já é infectada ou não. E se não é, fazer o controle anual. No ano que vem faz de novo para ver se está tudo bem. Se houver um aumento de... Era negativo, no ano que vem está 10, 15, recomendar fazer tratamento da infecção latente para evitar o risco de adoecer no futuro. Então, tem essas recomendações preventivas que a gente vai conseguir controlar a tuberculose e tratar os dois lados, quem está doente e quem é infectado, que tem risco de adoecer. No caso, em uma família, se vamos supor,
a avó a avó de uma moça. Ela teve a tuberculose, foi confirmado e tudo. Tem grandes chances de. E ela convive com a moça, então tem grandes chances dessa pessoa ter adquirido a tuberculose e pode ser que quando ela apresentar sintomas com tosse persistente, sudorese noturna, vespertina, não, sudorese noturna, é, no caso febre Febre vespertina, vespertina. isso trocando, tem grandes chances dela estar manifestando a tuberculose que ela foi, no caso, ela teve contato com a avó, né? Então Sim, tem que ter se morou junto, né? Porque um. as pessoas às vezes pensam assim, ah, é genético. Não, não é genético. É pela convivência. Qual é a forma de transmissão da tuberculose? É respirando que se pega, que a bactéria entra em nós. Se a gente convive com alguém que está doente de tuberculose no pulmão, na laringe, quando ela fala, tosse, espirra, libera bactérias no ar, quem convive no mesmo ambiente, principalmente ambiente fechado, com ar-condicionado, vai inalar as bactérias e as bactérias vão para o pulmão. O pulmão, lá, as células de defesa vão brigar por nós, e quem tem um sistema imunológico bom vai vencer a briga, vai controlar a bactéria, pode eliminar ou pode ficar latente. Mas enquanto o sistema imunológico estiver funcionando bem, ela não vai causar problema. Isso pode durar a vida toda. Muitas pessoas só manifestam ciclo idosa e outras quando aparece alguma doença no meio do caminho, como HIV, diabetes, câncer. Quando se vai a reumatismo, as pessoas vão ter que usar imunossupressor e aí então é recomendado fazer o PPD, porque se der reator, comprovar a infecção latente, precisa tratar a infecção latente antes de iniciar o tratamento do imunossupressor para evitar o risco de adoecer. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Se já tivemos contato com alguém que sabidamente tinha TB, nós podemos já ser portadores da bactéria. E ela está controlada porque nosso sistema imunológico está bom. Mas ela pode se manifestar em algum momento da vida, não tem um tempo de incubação definido. E como na Covid, o tempo de incubação é de 7, pode ser até 14 dias, né? A tuberculose é a vida toda. Você pode passar a vida toda albergando a bactéria e ela pacientemente está esperando uma oportunidade para se criar. Para se manifestar, né? É, Uhum. vou realizar aqui a pergunta do professor Chamel. Como é feito o diagnóstico de tuberculose zoonótica? Tuberculose zoonótica é a tuberculose no animal, né? Que é um tema bem importante, porque a gente pensa que o animal não tem mais perigo de transmissão para esse humano, mas infelizmente tem. E, inclusive, o Dr. Paulo Carneiro, que é do IFAM, né, fez pesquisa recente, do doutorado dele, em que comprovou que vários municípios do Amazonas tiveram tuberculose bovina nos bois e nos búfalos dos municípios considerados de alta capacidade leiteira no estado. Então, um cuidado fundamental ainda é necessário que a gente evite leite cru, quando não sabemos a procedência, carne mal passada, principalmente desses municípios que têm grandes fazendas. Eles têm casos de tuberculose animal comprovada e a prevenção é evitar leite cru, carne mal passada e a convivência com animais também, se o animal estiver doente, ele também pode transmitir igual os humanos, por via aérea também, inalando bactérias, porque o boi, quando baba, né, ele libera as bactérias no ar, quem cuida deles, quem trabalha com eles, pode se infectar do animal também por esses meios. O tratamento é o mesmo dos humanos, quando a bactéria da tuberculose que está causando no humano é o Mycobacterium bovis, o tratamento é o mesmo, só que tem um detalhe que eles são mais resistentes à pirazinamida, que é um dos medicamentos da TB, que pode tornar mais fraco. Esse tratamento com esquema básico pode ser fraco, e aí pode ser que a pessoa tenha recidiva mais fácil, porque quando é o Mycobacterium tuberculose e não o bovis. Certo. Eu acho que deu para responder a pergunta do professor Jomel.
É, vamos lá. Tem mais perguntas. Ahn, pergunta. é, Qual a estatística da tuberculose extrapulmonar no Amazonas? É em torno de 15% dos casos extrapulmonar, mais ou menos 85% são pulmonares, a maioria é pulmonar, embora nem todos tenham confirmação laboratorial, é o que a gente falou, porque dependendo da qualidade da amostra, pode não confirmar laboratorialmente, mas o raio-x ou a tomografia confirma a lesão pulmonar, e outros 15% aí podem acontecer em diversos locais do corpo. Mais frequentemente aparece a forma ganglionar e a pleural, são as mais frequentes. Mas também tem a óssea, a cutânea, a meningoencefálica, mamária, qualquer lugar do corpo, como a gente disse antes. Então, outra dica, a gente precisa pensar em doenças que ninguém descobre a causa, que não se consegue fechar diagnóstico. É importante lembrar da tuberculose. Às vezes são nódulos mamários, que sempre se pensa em câncer, quando faz a biópsia, identifica a tuberculose. A gente fica feliz por uma coisa, é muito melhor ter tuberculose qualquer cura do que ter câncer. Isso, sem dúvida, a gente torce que seja. Então, é importante, coisas que a gente não descobre logo que é bom pensar em tuberculose. Acho que foi respondida a pergunta da Mara Duarte. Temos mais perguntas. Obrigada, vou agradecer a participação de todos, muito obrigada. Isso aqui é uma pergunta, se for, peraí. Gostei positivo mês, tenho um cachorro de 12 anos que procurei um especialista, saiu, deu. Certo. Tá pequeno aqui. Certo, vou passar para outra pergunta. Existem formas da doença, né, da tuberculose, são formas extrapulmonares, como já foi falado. Mas como a gente chega em um diagnóstico específico nessas formas extrapulmonares? Fora do pulmão, geralmente vai precisar de biópsia. Então, retirar um pedaço da lesão e examinar microscopicamente. Então, pode fazer também o teste rápido molecular, se consegue fazer, de alguns pedaços da biópsia, é possível fazer e comprovar o agente etiológico. Mas, geralmente, precisa de biópsia da lesão cutânea, de ganglionar também, com relação a quando a tuberculose é pleural, retira o líquido, pelo aspecto do líquido, também pode ser examinado pelo teste rápido molecular, baciloscopia, também pode ser feito desses outros líquidos. Também pode ser retirado líquor na suspeita de tuberculose meningoencefálica, examinar pelo teste rápido molecular, baciloscopia, cultura, também é feito desses outros líquidos do organismo, só que aí precisa de internação, e de mais especialistas, porque não é qualquer médico que pode fazer biópsia nem retirada de líquido, são procedimentos invasivos. Vai precisar de instituições de referência para fazer esse diagnóstico. Certo. Uma moça aqui, Camila, testou positivo há um mês. Ela tem um cãozinho de 12 anos que acho que escarrou sangue, procurou um especialista, fizemos diversos exames, né? E o resultado saiu, deu negativo, e o que ela tem é sinusite. Certo, um depoimento aqui da Camila. Meu marido
e meu filho fizeram PPD e deu reagente alto, 20 no meu e no filho e 13 no meu marido. Estão tomando isoniazida. Sou do Rio de Janeiro, hum, tive Covid em dezembro e por 7 meses a pneumologista me tratou como bronquite pós-Covid. Consegui o diagnóstico correto em uma emergência que fizeram a TC, Tomografia. tomografia. Isso, é uma moça que deu depoimento, né, que ela testou positivo, fizeram o teste no animalzinho dela de 12 anos deu negativo, mas o marido e o filho também foram, pelo depoimento também, deu positivo. Eles estão fazendo tratamento da infecção latente com isoniazida. Geralmente se faz, a maioria das vezes é tratado com isoniazida, o tratamento também é de 6 meses, no mínimo, pode ser de 9, que é melhor ainda que 6 meses, é fazer 9 meses, para limpar todas as bactérias que possam estar vivas, dormentes no organismo. E tem que tomar a medicação todo dia também, o ideal é que faça. Eles não estão doentes, é para limpar as bactérias no organismo para que não venha adoecer no futuro. E ela, no caso, parece ter feito o diagnóstico de TB doença, TB ativa. E foi graças a uma emergência que pensou. Então, e ela disse que foi com a ajuda da tomografia. E, de fato, a tomografia é melhor do que o raio-x, porque o raio-x tira a foto de frente ou de lado, a tomografia olha de cima para baixo. Então, ela tem uma visualização melhor dos detalhes da lesão, que o raio-x não consegue alcançar. Então, é muito mais precisa a tomografia do que o raio-x mesmo. Quando sempre que se fica na dúvida com relação a se o raio-x está com alteração ou não está, se pede tomografia por causa disso. Se vê muito mais detalhes e se dá mais certeza do diagnóstico com tomografia. Então, agora, se eu tratar, tanto faz a TB ativa, doença, quanto a infecção latente, tem que tratar a coisa até o final, porque o sucesso do tratamento tem que tomar todo dia a medicação. Se tiver alguma reação, tem que comunicar ao médico que está acompanhando, mas não para de tomar por conta própria, porque pode criar resistência da bactéria e aí se torna uma situação pior para o futuro. E é de ter que mudar para um esquema muito mais difícil. Quando a pessoa adquire resistência das bactérias, o tratamento passa a ser de 1 ano e meio, inclui medicação injetável durante os primeiros 8 meses, além dos comprimidos, então é muito mais complicado. Por isso, é importante tomar a medicação quando se está com tuberculose sensível, é tomar na quantidade certa, uma vez por dia, que já é um consolo, não é de 8, nem de 12, é uma vez por dia, e cura. Tem uma multidão que já tratou e curou, graças a Deus, pode testemunhar que está bem, que teve e venceu, mas tem muitos que não fizeram o tratamento correto e adquiriram resistência, que abandonaram o mundo, que pegaram Covid e que partiram desse mundo por causa dessa situação mal resolvida com a tuberculose. Ela comentou que perdeu 20 quilos em poucos meses. Ela usava muitos remédios e não tinha resultado. Ela usou bombinas para auxiliar, broncodilatadores. Ela está tomando o RP diariamente. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. São os medicamentos do tratamento da primeira fase, dos primeiros 2 meses. Isso. E que bom que você conseguiu o diagnóstico, porque muita gente... Esse é um problema grande da tuberculose, que os médicos tratam como alergia, pedem às vezes exames sofisticados e esquecem de pedir o exame dos casos. Ou um exame mais específico, que poderia confirmar logo a tuberculose e fazer a pessoa melhorar. Então, isso serve para todos, mesmo que o médico não peça, quando alguém tiver com mais de 2 semanas de tosse, com falta de ar, com febre no final do dia, sudorese noturna. Se o médico não pedir, peça, doutor, posso fazer um exame dos carros? Vamos tentar ajudar, porque às vezes eles não lembram da tuberculose. É tão antiga, mas é muito esquecível.
E aqui, para nós, ela é um problema, para nós e para o Rio de Janeiro, inclusive. Lembrando, historicamente, os estados que mais têm tuberculose na população sempre foram o Amazonas e o Rio de Janeiro. Então, nós somos parceiros, infelizmente, nisso também. Tem muita tuberculose aqui, lá tem em todo lugar, só que é mais alto nesses nossos dois estados. É, mais uma pergunta do João Vitor. A isoniazida tem efeitos colaterais no seu uso cotidiano? Pode ter. Pode ser que ela, às vezes, ela dá efeito, alguma reação neurológica, como sensação de formigamento nas pernas. Pode ser que ela dê reação que atinge o sistema nervoso, neurológica. Então, é por isso que precisa de acompanhamento. E muitas vezes os médicos prescrevem piridoxina associada, que é a vitamina do complexo B, para evitar essa reação. Por isso, comportamental também. Às vezes a pessoa se torna mais irritadiça, fica mais, como se fosse mais nervoso, é porque ela pode ter esse efeito sobre o sistema nervoso. É muito importante comunicar, conversar sempre com o médico, se sentir que está tendo algum comportamento diferente, uma reação que não é do seu normal, comunicar ao médico, tá? Qualquer efeito que apareça após o início do tratamento. Certo, acho que foi respondida a pergunta do João Vitor. Camila disse que o diagnóstico demorou muito, foi demorado, mas graças a Deus ela está em tratamento e respondendo bem. Obrigada a todos pelo apoio. Nada, Camila, nós desejamos que você siga firme no tratamento. Realmente a tuberculose não é fácil. Ela tem um tratamento um pouco longo, né? E nós desejamos que você siga firme nesse tratamento. Vamos lá. Outra pergunta. O líquor pode ajudar a auxiliar no diagnóstico? Pode sim. Mesmo quando não se faz o teste rápido, a baciloscopia, ele tem características próprias que são típicas de tuberculose, como o nível de glicose, tipo de células que aparecem, então ele pode ajudar sim. Mas sempre o ideal é fazer teste rápido molecular, porque pode confirmar a presença da bactéria e é muito mais seguro tratar quando a gente tem a identificação do agente causal, do que quando a gente só olha o aspecto do material. Então, com certeza ajuda, mas se puder fazer um exame específico, melhor ainda. Em crianças, a gente vê muito, que ajuda muito também o lavado gástrico, porque a criança tem dificuldade de descarrar, então, quando elas estão internadas, se colhe material gástrico, e também se faz teste rápido molecular, baciloscopia, cultura, e com muita frequência confirma pelo teste rápido molecular, e isso tem ajudado a salvar muitas vidas das crianças também. Ok. Bom, vou passar para outras perguntas. É necessário mais de um exame para se confirmar a tuberculose? Geralmente, sim. Então, lembrando, né? Primeira análise é a clínica. Faz o exame clínico, físico, para ver o que a pessoa sente, como ela está. Então, ver que, como a Camila relatou, ela perdeu 20 quilos. Então, você olha uma pessoa que está muito emagrecida, verifica o que ela sente. Isso é um exame clínico. Adicionalmente, você vai precisar de exame laboratorial. E mais ainda, um pouco melhor ainda, o exame de imagem. Então, geralmente, o ideal é fazer mais de um exame para ter certeza do que você está tratando. Embora, quando você tem um exame laboratorial confirmando, nem precisaria ter outros mais. Não seria obrigatório fazer o raio-x, né, tomografia, se você já tem um quadro clínico, mas aí você já tem um exame clínico, mais um exame laboratorial. Então, você tem sempre mais de uma coisa para avaliar. E principalmente quando se trata de criança, porque quando uma criança não tem facilidade de fazer o exame de descargo para confirmar o agente etiológico, então tem que olhar o quadro clínico, os exames radiológicos, o PPD, a história de contato com TB. Então,
Nenhum exame na tuberculose é infalível, por isso que sempre precisa mais de um para fechar o diagnóstico. É uma boa lição para a gente, para mostrar que nenhum de nós é absoluto, a gente não consegue resolver nada sozinho, porque por mais que a gente pense, a gente precisa sempre da ajuda de alguém que é de outra área. E é uma lição que os micro-organismos ensinam para a gente também. Assim como é que ninguém se cria sozinho, uma tuberculose, um bacilo sozinho não dá tuberculose, precisa ter uma multidão. Nenhum de nós sozinho pode vencer a tuberculose, nenhuma outra doença, é um trabalho de equipe. E nós precisamos sempre muito da ajuda uns dos outros mesmo. E essa parte da informação que vocês estão fazendo, ela já é uma grande ajuda para combater o mal da ignorância. Muita gente não sabe a respeito da doença, não pensa nela porque não sabe sobre ela. E essa é uma grande ajuda que vocês já estão dando. Com certeza, estão de parabéns por essa iniciativa. Obrigada, professora. Tem uma pergunta aqui do João Vitor. Existe alguma vacinação contra a tuberculose? Existe a vacina BCG, que a gente toma quando nasce, né? É aplicada ao nascer e até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Mas ela só protege as crianças de terem as formas mais graves da tuberculose, que é a miliar e a meningoencefálica. Ao longo dos anos, nós vamos depender, acima de tudo, do sistema imunológico mesmo. Então, ela não é 100%, nem para as crianças, nem para ninguém. Ela vai proteger de ter as formas mais graves enquanto somos crianças e depois vai depender do nosso cuidado de saúde de modo geral. Tanto ter bons hábitos de saúde e, se possível, fazer os exames preventivos sempre, zelar pela saúde, cuidar bem do nosso sistema imunológico. Se ele estiver bem, mesmo infectado, nós vamos vencendo. E se adoecermos, mesmo assim, a ajuda para o sistema imunológico é o alimento, ar circulando, sol iluminando a casa, isso ajuda a dar saúde também. Serve para Covid, serve para tuberculose, serve para qualquer doença. A gente tem bons hábitos saudáveis de vida para a gente ter mais saúde. Certo. Eu vi que já são 9 horas e, assim, tem algumas duas perguntas, eu acho que dá para ser respondida rapidamente. Existe indicação para exame específico com base nos sintomas? Se existe, não entendi. Indicação para exame específico com base nos sintomas. Assim, aí isso é aquela questão. Se é suspeito de tuberculose pulmonar, o que você vai priorizar? Exame de escarro e raio-x. Se a suspeita de tuberculose extrapulmonar, depende da localização. Se for na pele, biópsia, PPD pode ajudar, mas sempre, mesmo quando fora do pulmão, deve ser feito exame de escarro também. Por quê? Porque é possível que, além daquela manifestação em outro lugar, a pessoa também tenha no pulmão. Então, só transmite a forma pulmonar e laríngea. Se a lesão só for na pele, no olho, na mama, ela não vai transmitir. É recomendável, por exemplo, se a mulher tem tuberculose na mama e ela tem um bebê que mama, não é recomendável aumentar neste caso, quando a tuberculose é mamária, que poderia transmitir pelo leite materno. E aí, então, por isso, sempre quando a suspeita for fora do pulmão, geralmente vai precisar de biópsia, PPD ajuda, e deve sempre fazer exame de escarro para excluir e confirmar se a pessoa também não tem no pulmão, e aí ela teria a forma mista, tuberculose pulmonar mais extrapulmonar. Certo. A última pergunta é, dependendo da idade, é indicado exame específico? Não, necessariamente não. Os exames são os mesmos para qualquer idade. A forma de colher que talvez seja diferente, porque no bebê que não sabe escarrar, precisa fazer lavado gástrico, mas o exame vai ser, o ideal é fazer o teste rápido, a baciloscopia, a cultura, o PPD vai fazer também, se necessário. No idoso, os extremos, né? No idoso, se ele consegue escarrar, ele vai fazer exame de escarro, raio-x, também com o bebê, então os exames são os mesmos, mas o que vai mudar é a forma de colher o material. Por exemplo, se a pessoa está grávida, está entubada, ele não consegue mais escarrar espontaneamente, vai colher o material do lavado, vai fazer o aspirado traqueal,
Então, vai retirar daquela secreção, mandar examinar. Mas os exames são os mesmos. Tá? E outra coisa que pode acontecer numa pessoa idosa, se ela fizer o PPD, que é uma reação imunológica, é possível que dê negativo, porque o sistema imunológico dela, se estiver debilitado, não consegue reagir, aí dá negativo. Não quer dizer que ela não tem TB. É porque se a pessoa for imunodeprimida, pode ser que não haja reação por causa da incapacidade de reagir e formar a lesão endurecida para dizer que a pessoa é infectada pela bactéria. Certo. Bom, as perguntas que estavam em nosso roteiro já finalizaram. Não tem mais perguntas aqui no chat. Eu, então, faço agora o meu agradecimento para a senhora Marlúcia Garrido. Muito obrigada pela sua contribuição na nossa live, nossa terceira live, com informações extremamente importantes. Eu acho que eu não acho, eu tenho certeza que as pessoas que perguntaram obtiveram as respostas. Estou aqui em nome do meu grupo de extensão, que é composto pelo professor Jomel, pela Tami Souza, Iwan Campos, Rebeca Kellen, Túlio Rocha. É uma equipe incrível. E, peraí, só tem mais uma pergunta. Tem algum estudo para ter uma vacinação eficiente para a população? Uma última pergunta. Infelizmente, não há muito investimento na tuberculose como tem para a Covid. Então, a vacina BCG, ela completou 100 anos, faz pouco. Esse ano ela fez 100 anos. Não tem nenhuma vacina nova, assim, efetiva, que se esteja... que tenha esperança de que vá proteger. A tuberculose precisa de investimento. Então, ninguém faz nada sem investimento. A verdade é, a curto prazo não tem nenhuma previsão, mas o que tem melhorado nos últimos tempos são os tratamentos para infecção latente. Nós temos novidades esse ano. Esse tratamento com isoniazida, que é de 6 a 9 meses, agora também tem o tratamento de menor tempo, que é com rifampicina a 4 meses. E agora está chegando um novo esquema de 12 semanas, com uma dose semanal de tratamento preventivo. Então, assim, em termos de tratamento, está melhorando, principalmente no tratamento preventivo. Mas, infelizmente, na vacina ainda não temos perspectivas nem a curto prazo. Então, tem muitos estudos que podem ser realizados, né? Com certeza. É sempre um desafio, então convido aos graduandos, aos mestrandos, aos doutorandos. Tuberculose é um enigma, há muito a ser descoberto, apesar de ela ser antiga. É um desafio para nós todos, em todos os aspectos, porque ela não é só biológica, ela é social, comunitária, cultural, ela tem muitos aspectos e cada um de nós, se ajudar, a gente vai melhorando a situação. Certo. Ela atinge a saúde única, né? Os humanos, os animais e o ambiente. Então, com essa frase eu dou uma boa noite para todos que estão na live. Muito obrigada a todos que permaneceram aqui e também os que já saíram, né? E, professora, muito obrigada. E é isso. E que a gente possa se encontrar em próximas ações sobre a tuberculose. Boa noite, tá? Muito obrigada mesmo. E Obrigada a você. é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Boa noite.